Só se for o cara, rapaz. Eu tô fechando um beijo. Você não vai fechar não, cara. É pra pressionar e voltar. Tomar no... E outra coisa, você vai fazer... Ex-Flamengo agora chega por empréstimo para tentar ajudar a ressuscitar o gigante da colina. E isso, claro, gerou reações muito fortes, tanto entre os flamenguistas quanto entre os vascaínos. Mas será que essa contratação, será que vai ajudar o Vasco realmente no que ele precisa? O Vasco está em choque e as polêmicas não param. Fernando Diniz, o treinador que sempre gera controvérsias, agora se envolve em uma discussão fervorosa com o atacante Ryan no meio de um jogo decisivo. E o pior, a cena viralizou nas redes sociais. Eu vou colocar para vocês aqui a leitura labial para vocês não perderem nada. Mas isso não é tudo. O Vascão acaba de anunciar um reforço com um peso histórico, um ex-Flamengo. Isso mesmo, ele já foi estrela no rubro-negro, agora é reforço do gigante da colina. Prepare-se para entender o que está acontecendo nesses bastidores, hein? Vambora, fique ligado e vai ser objetivo e rápido. Bora! O Vasco da Gama não para de dar o que falar. Se dentro de campo as vitórias estão difíceis de serem conquistadas, fora dele as polêmicas estão no auge. Fernando Diniz, sempre conhecido por seu temperamento explosivo, algumas vezes, protagonizou uma cena chocante na derrota do Vasco para o Corinthians. O treinador foi flagrado discutindo de forma acalorada com o atacante Ryan. E o que foi dito durante essa troca de farpas? Através de uma leitura labial, o conteúdo dessa discussão viralizou e gerou uma verdadeira guerra nas redes sociais. Só tô subindo aqui. Você não subiu e depois voltou. Tocar. Vai lá. Só se for o cara, rapaz. Eu tô fechando um beijo. Você não vai fechar não, cara. É pra pressionar e voltar. Tomar no... E outra coisa, você vai fazer gol de quê? Você vai dar contra-ataque? Mas a polêmica não para. O Vasco, que não anda bem das pernas no Campeonato Brasileiro, está investindo pesado para melhorar seu elenco. E quem é o novo reforço? Matheus França, ex-Flamengo, agora chega por empréstimo para tentar ajudar a ressuscitar o gigante da colina. E isso, claro, gerou reações muito fortes, tanto entre os flamenguistas quanto entre os vascaínos. Mas será que essa contratação, será que vai ajudar o Vasco realmente no que ele precisa? E como essa troca de farpas entre Diniz e Ryan pode afetar o elenco? Vambora que eu vou mostrar tudo para vocês aqui agora. Fernando Diniz tem um temperamento explosivo, isso é indiscutível. Mas a cena de ontem, durante o jogo contra o Corinthians, foi de um nível totalmente diferente. O Vasco estava perdendo por 1-0 e Ryan, que já estava tendo uma atuação abaixo das expectativas, foi chamado para uma conversa com o treinador. O que aconteceu depois? Diniz perdeu a paciência e a troca de palavras entre eles ficou tão intensa que não demorou para que fosse viralizar. O que realmente aconteceu na beira do campo? O especialista em leitura labial, Veloso, revelou o que foi dito durante a discussão. O que ficou claro é que Fernando Diniz não tem medo de mostrar sua frustração com seus jogadores. E Ryan, em especial, parece ter sido o alvo da vez. Mas, e as consequências disso dentro do elenco? Já sabemos que esse tipo de atitude pode ser tanto incentivo quanto um fator de desestabilização. Como os outros jogadores do Vasco podem reagir a essa cena? A pressão sobre Diniz aumenta a cada jogo e a torcida começa a questionar: será que o estilo de Diniz está realmente funcionando no Vascão? Só tô subindo aqui. Você não subiu e depois voltou. Tocar. Vai lá. Só se for o cara, rapaz. Eu tô fechando um beijo. Você não vai fechar não, cara. É pra pressionar e voltar. Tomar no... E outra coisa, você vai fazer gol de quê? Você vai dar contra-ataque? Desde que assumiu o comando do Vasco, Fernando Diniz teve um desempenho inconsistente. 9 derrotas, 6 empates e apenas 5 vitórias em 20 jogos. É um retrospecto preocupante. E o pior, o time não conseguiu emplacar nenhuma sequência positiva de vitórias. A derrota para o Corinthians foi mais uma prova de que a situação está longe de melhorar. A grande questão agora é até quando o Vasco vai tolerar essas falhas constantes. A torcida, que está exigente por resultados, está cada vez mais impaciente com o desempenho da equipe.
Mas será que o técnico pode se recuperar? Ou essa discussão com o Rayan é só mais uma evidência de que ele perdeu o controle da situação? A pressão sobre Fernando Diniz só está aumentando. Agora, se a situação no comando técnico já é tensa, no mercado de transferência, o Vasco trouxe um nome que também vai gerar certas polêmicas, hein? Matheus França, ex-jogador do Flamengo, é o novo reforço do Gigante da Colina. E não podemos esquecer, ele foi um dos grandes promessas da base rubro-negra e fez parte do time principal do Flamengo por 2 temporadas. A surpresa veio quando o jogador, após uma temporada no Crystal Palace, foi emprestado ao Vasco. Mas, como era de se esperar, essa contratação gerou um verdadeiro alvoroço, né? Alguns flamenguistas, vendo o Matheus França jogando pelo Vasco, é meio que um desaforo, né? Afinal, ele surgiu como uma das promessas do Flamengo e agora vai tentar meio que ajudar o rival, né? As características e críticas sobre o jogador não demoraram a surgir. E a torcida rubro-negra deixou claro o quanto a ida do jogador para o Vasco é um movimento meio que polêmico. O grande ponto da interrogação é: será que Matheus França tem o que é necessário para mudar o destino do Vascão? A resposta, como sempre no futebol, depende do seu desempenho. Pela sua qualidade técnica e experiência adquirida no futebol europeu, ele pode ser a chave para que o Vasco, dar ao Vasco um impulso que tanto precisa. Mas, ao mesmo tempo, será que ele vai conseguir se adaptar ao time? E o que a torcida vascaína realmente espera desse jogador? Como ele pode ser recebido considerando a reação dos flamenguistas? Essa contratação pode ser vista como uma jogada ousada, mas diante de uma pressão por bons resultados, o Vasco não pode errar. O Gigante da Colina precisa de mais do que apenas um nome de peso. Precisa de um jogador que possa entregar em campo e, quem sabe, mudar o rumo dessa trajetória, o rumo da temporada do Vascão. Com Fernando Diniz à frente de um time que ainda não conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro, o Vasco se vê entre o fracasso e a esperança. As discussões dentro de campo, com a recente discussão com o Rayan, colocam mais pressão sobre o treinador. A dúvida que fica é: até onde o Vasco irá com o Diniz no comando? E como a contratação de Matheus França pode ou vai impactar nessa temporada? O Gigante da Colina ainda tem muito o que provar, e essas polêmicas são apenas o começo de uma jornada difícil. O que está em jogo agora é a continuidade do trabalho de Diniz e o impacto das novas contratações. O futuro do Vasco depende de como essas questões serão resolvidas dentro de campo. E você, meu jogador, se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal Bola e Vestiário e, claro, ative o sininho para ficar por dentro de todas as atualizações do futebol. Até o próximo vídeo, onde vamos trazer mais polêmicas, bastidores e tudo do futebol para vocês. Um abraço e valeu!